Neste vídeo eu quero falar sobre El Cacique Medina, o técnico do Talleres de Córdoba, que poderia perfeitamente chegar para uma equipe aqui de futebol do Brasil, que neste momento é fortemente especulado no Internacional, até mesmo em virtude do aconselhamento do Guiné-Sul e também do Andreas D'Alessandro aos dirigentes do Inter acerca do trabalho de Alexander El Cacique Medina, o técnico do Talleres de Córdoba, técnico uruguaio de 43 anos, é mais um dos grandes técnicos estudiosos do futebol sul-americano, embora uruguaio. Ele tem elementos de uma escola de técnicos argentino. Ele é certamente um técnico muito ligado à linha bielcista de pensar futebol. É um técnico que tem ali um tipo de planejamento para o jogo, que considera a sua equipe capaz de vencer qualquer adversário, algo muito importante hoje para o Inter. Agora, é preciso também que a gente considere algumas questões, quando a gente pensa no nome do Cacique Medina para o Internacional. O Internacional há pouco tempo, nas redes sociais pelo menos, em algumas redes sociais, quando se pensava no técnico para o Inter, muitos torcedores do Inter, inúmeros, um grande percentual de torcedores do Inter, queriam o Abel Braga como técnico do Inter. E esse tipo de coisa coloca questões aí, Será que esse tipo de torcedor que gosta muito do Abel, porque o Abel entregou sim um trabalho bem interessante, com resultados muito importantes depois da saída para mim, do técnico do Inter, o melhor técnico do Inter dos últimos tempos, que foi o Chacho Cordé. O Abel fez um trabalho muito interessante no Inter, mas o Abel pega uma equipe muito organizada. Há algumas modificações feitas na equipe, uma equipe que começa a trabalhar um minimalismo muito forte com a gestão do Abel Braga, mas era uma equipe muito organizada pelo técnico anterior, o Chacho Cordé, que acaba saindo. E aí muitos falam, por exemplo, que abandonou o Inter, mas a narrativa, na verdade, foi muito outra. Ele foi praticamente ali detonado, de certa forma, assim, por um cara que nem está mais no Inter, que é o Rodrigo Caetano, está no Galo, e outros dirigentes do Internacional também. Um cara não pode, por exemplo, não vai deixar nunca a possibilidade de ganhar um título brasileiro, naquela condição que o Inter estava, para ir para um time que luta contra o rebaixamento no outro país. Nunca isso vai acontecer, embora o cara possa, por exemplo, se projetar nesse outro país europeu e até crescer, poderá chegar na outra equipe. Mas o Chacho Cordé tinha tempo para isso, tinha momentos da carreira, é muito novo ainda, teria muito tempo para chegar na Europa e fazer um trabalho. Na carreira, no currículo de um técnico sul-americano, um título do Campeonato Brasileiro é algo muito importante. Mas o Chacho se foi, deixou uma equipe muito organizada, o Abel chegou e detonou, fez também uma campanha muito interessante naquele Inter, sem dúvida nenhuma. Mas daí para pedir o Abel, para mim tem uma questão de leitura aí. Eu deixo claro, respeito muito o torcedor naquilo que ele se manifesta, acho que o torcedor é uma instituição que tem o direito de pensar o mundo de forma subjetiva, de pensar de forma objetiva, de ter análises corretas, incorretas, de analisar com objetividade, com subjetividade e com fígado. Tá tudo bem, tá tudo muito bem, então eu respeito muito a opinião do torcedor. Mas eu acho, por exemplo, que quando a gente pensa em Abel Braga, a gente está falando, por exemplo, de um técnico que hoje tem uma dificuldade para olhar para todos os acontecimentos do jogo. E naquele momento funcionou sim o minimalismo que ele leva para a equipe do Inter, mas é uma coisa que a gente talvez não perceba fazendo sucesso em outros cenários. Por exemplo, antes de chegar no Inter, o Abel vinha com trabalhos muito ruins mesmo. Então vamos lá. O Chacho Cordé se foi, chegou depois o Ramírez, e aí a coisa foi horrorosa. Os dirigentes não bancaram a transformação que o Ramírez tentava fazer no Inter. O Ramírez, de certa forma, também ali tem o seu contributo, a sua contribuição para que as coisas ficassem realmente difíceis. Ele também não soube reagir a algumas situações complicadas, é bom deixar isso claro, mas ali também, quando ele teve embate com os jogadores, a gente percebeu que os dirigentes do Inter não o defenderam em relação aos jogadores. Ou seja, se era para ter um técnico muito diferente, a coisa seria complicada, até porque a equipe vinha de um trabalho em que um técnico, que era o Abel, tinha feito os jogadores atuar de uma maneira diferente, praticando pequenas e poucas ações, intensificando essas ações dentro de campo. O Ramírez queria uma mudança completa na forma de jogar e alguns atletas ficaram insatisfeitos. É claro que a mudança seria muito radical e aquele era o momento para os dirigentes falar: nós temos um projeto aqui, a gente tem que apoiar o trabalho do técnico e ponto, acabou essa conversa. Mas ninguém se manifestou para ajudar o técnico, que ficou muito mais fragilizado, acabou saindo do Internacional. Deixo claro, também na minha opinião, o Ramírez contribuiu muito para que a coisa não fosse muito bem elaborada no Internacional. Então a questão que se coloca agora é o seguinte: num contexto em que
inúmeros, milhares de torcedores do Inter pedem o Abel Braga, acho que o Abel Braga é o grande técnico que poderia chegar para o Inter, num contexto em que dirigentes no passado, recente, não apoiaram um técnico que faria um trabalho muito diferente, será que o El Cacique Medina seria esse técnico interessante hoje para o Internacional? Que ele chega no Inter e vai realmente gerar uma transformação aí. A equipe vai realmente poder começar a jogar de uma maneira muito diferente. Treinamentos serão muito fortes, muito intensos, e alguns jogadores podem não gostar. Se eles se manifestarem, se eles se rebelarem, como é que vai ficar? Vai ter dirigente apoiando o trabalho, bancando o trabalho do El Cacique Medina? Tem tudo isso, porque ele é um técnico muito ofensivo e muito mais ofensivo em vários aspectos, até mesmo que o Chacho Codé. Muito mais ofensivo mesmo. E como é que é El Cacique Medina? Vamos lá, ele está num clube hoje que é o Talleres de Córdoba, né, que é uma equipe ali muito interessante da região de Mendoza, né, perdão, na região, não de Mendoza, mas da região de Córdoba, na verdade, né? Da cidade, belíssima cidade de Córdoba. Gente, belíssima. Vocês que vão para a Argentina e saem do roteiro ali, saem de Buenos Aires e vão para outras cidades, conheçam Córdoba, que é uma cidade espetacular. Cidade que tem ali um centro, né? Fantástico, né? Aquela arquitetura lindíssima, maravilhosa. Parece que você está, em alguns momentos ali, em alguns países europeus, né? Realmente é um lugar sensacional. Assim como é Mendoza, né? Que quando eu falei Talleres lá, na região de Mendoza, eu estava me lembrando do Godoy Cruz, que na verdade é de uma cidade chamada Godoy Cruz, colada a Mendoza. Mendoza também é, que cidade fenomenal. Córdoba, contudo, é um monumento de cidade, convido vocês a conhecer. Neste cenário, neste ambiente chamado Córdoba, o time mesmo, o mais popular, aquele que mais se insere no meio da galera, no povão, é o Talleres de Córdoba. Latte, como é chamado por muitos, ali na região e também na Argentina. El Cacique Medina é o técnico dessa equipe, é o técnico que está ficando sem contrato neste final do ano. Ele pode renovar 5 Talleres, mas o Talleres só renova por um ano, né? Porque sempre tem essa questão no Talleres, o cara tem que estar feliz aqui e nós também temos de estar feliz com ele. Então é só um ano de renovação. O cara pode ser o melhor do mundo, a gente só renova por um ano. El Cacique Medina vai terminar o seu vínculo agora com o Talleres de Córdoba, de certa forma ele está livre no mercado para aceitar uma proposta do próprio Talleres ou de outro clube do futebol da América do Sul. Então, o D'Alessandro e também o Guiñazú teriam indicado El Cacique Medina para os dirigentes do Inter. Interessante. Bom, a questão é o seguinte, né? É triste pensar, por exemplo, que os caras não chegaram no nome do Medina, né? E vão chegar porque 2 ex-jogadores indicaram o técnico tal para os dirigentes. Nesse caso, por exemplo, a indicação é muito boa. Mas às vezes, por exemplo, o jogador indica, o ex-jogador indica, um outro técnico indica, não sei o que, e nem sempre essas indicações são as melhores. Acho que um clube tem que tomar muito cuidado com essa busca de um profissional. E tem que tomar muito cuidado também, e no caso do Inter em especial, com o modelo. O que a gente quer para o projeto da nossa equipe? Que tipo de modelo de jogo a gente vai praticar? Porque aí tem que buscar técnicos com a mesma metodologia. Caso um saia, tem que buscar um outro parecido. Talleres, se perder, El Cacique Medina vai buscar um técnico parecido com o que era. El Cacique Medina não vai buscar um técnico muito diferente. O Inter, portanto, ele pede o Codé, né, gente? Aí traz o Abel, aí depois do Abel traz o Ramírez, e depois do Ramírez não tem ninguém. Então tem que tomar muito cuidado com isso também. El Cacique Medina é um técnico extremamente ofensivo, muito ofensivo. Ele tem uma carreira no Talleres aí curta, ele é muito novo ainda, mas quando você olha para o campo, quando você vê o Latte jogar, né, jogar bola, você fala, pô, esse cara é muito bom. É um tipo de jogo em que os movimentos são muito coordenados, a coisa é muito treinada, o treinamento é exaustivo, inclusive isso acontece mesmo na equipe do Talleres, é muito treinamento, o treinamento escala o jogador. O cara que não quer jogar, ele não vai ser escalado. Se ele ficar com o corpo mole, não vai para o campo, não tem jeito e não adianta reclamar. Agora, a questão do Cacique Medina em relação ao Ramírez é que ele é um cara que tem um trato melhor com os jogadores. Ele consegue convencer melhor os jogadores do que o Ramírez. Ele parece que tem essa facilidade maior. É muito comunicativo, embora não seja um técnico de personalidade fraca. Um técnico que banca o que pensa e acabou. Não tem essa conversa, não. O jogador querer mandar mais do que o técnico. Não é assim que funciona com o técnico Medina do Talleres de Córdoba. A gente tem uma variação de esquemas, que às vezes a gente vê a equipe jogando com uma linha de 3, às vezes a gente vê uma equipe jogando com uma linha de 4, às vezes a gente vê pouca gente ali começando no meio de campo, às vezes a gente vê muita gente povoando no meio de campo, tudo isso em termos de esquema, porque quando o jogo está acontecendo, a coisa é muito dinâmica, meus amigos, é muito forte, é um jogo propositivo, em que o objetivo principal é dominar o adversário, tomar conta dos acontecimentos do jogo, se assenhorar do jogo dentro ou fora de casa e fazer com que o adversário caia nas armadilhas preparadas pela equipe de El Cacique Medina. Seria assim no Internacional.
por exemplo. É como é que é a saída de bola da equipe do Talleres e também que seria a saída de bola do Internacional. Haveria duas formas de fazer essa saída de bola. A primeira, através, por exemplo, da saída apoiada, aquela saída com 3 jogadores, alguém voltando para compor um 4 jogadores, sempre tem isso. Você tem 3 jogadores, 2 abrindo muito para o lado, um zagueiro tentando conduzir e um volante voltando para dar o apoio para se associar, gerando ali uma espécie de 3+1, né? 4 jogadores sempre vão fazer parte dessa saída de bola quando ela acontece de maneira limpa ali do fundo do campo. Quando essa saída acontece, os jogadores começam a se movimentar no setor de meio de campo e de ataque. A ideia é sempre ter superioridade numérica. Em todas as fases, a ideia é ter superioridade numérica. Essa saída tem o objetivo de, por exemplo, fazer com que o adversário abra sempre espaço, né? Deixe espaços no campo para que a equipe jogue, Então o Inter, por exemplo, tentaria fazer essa saída de 3 com os jogadores sempre atraindo, né, os atacantes adversários, para tentar jogar essa bola no espaço ali vazio, no costado ali dessa linha de atacantes, né, que pressionariam, né, para que os jogadores do meio de campo conseguissem pegar essa bola e aí gerar progressão até o último terço do campo. Então a questão é atrair, né, para surpreender. Então a saída limpa tem a função de atrair para surpreender, né, e aí para ganhar espaço no costado, no setor de meio de campo, ganhar superioridade nesse setor também. Porque uma vez estabelecida a superioridade ali no meio de campo, é muito mais fácil de também estabelecê-la no setor de ataque. E ter superioridade numérica é algo vital da forma de pensar futebol do El Cacique Medina, né? Essa saída também, às vezes, é feita através de um lançamento, né? Então, muitas vezes, a tentativa de atrair os zagueiros é justamente para gerar um lançamento. Não é só para jogar ali no costado, é para gerar um lançamento, né, bem para frente, aí vai contar, sobretudo, com o centroavante, para fazer pivotear e abrir espaço para jogadores que vêm de trás, né? A associação dos jogadores é muito forte, a gente vai ter um ataque posicional, né, com posições muito bem determinadas e ocupadas, com jogadores preenchendo conforme a sua movimentação e de forma muito dinâmica, com jogadores ali, por exemplo, laterais, se apresentando ao setor de ataque e tentando aprofundar o campo, enquanto, por exemplo, os extremos vão trabalhar por dentro, né, pelo centro do campo, tentando povoar muito o centro do campo, até para atrair bastante a atenção dos zagueiros, deixar espaços pelo lado do campo, para que a equipe, quando quiser trabalhar por ali, ela também, o jogador possa ter uma certa facilidade para trabalhar ali no setor do campo, ali no final do campo, ali no fundo do campo. Então, o jogador no máximo ali, quando tiver muita gente povoando o centro do campo, vai ter também muito marcador no centro do campo. Isso possibilita para o lateral, que no caso está jogando praticamente como atacante, que ele tenha tranquilidade, por exemplo, para observar e cruzar e fazer o passe, ou então tentar progredir cada vez mais, até mesmo com a bola. E os laterais recebem muito treinamento de El Cacique Medina para que executem esse tipo de jogo. A gente percebe no Talleres que quando o lateral está no fundo do campo, nem sempre vai fazer esse cruzamento por elevação. E curiosamente, meus amigos, o mais interessante é que nem sempre ele vai jogar essa bola na área, porque na área você vai ter, por exemplo, o lateral está aprofundando o campo, você vai ter, por exemplo, vários jogadores chegando para a área e aí você vai ter também a zaga adversária também indo para a área para cada um pegar esse jogador, né, do Talleres, no caso, esse jogador do Inter. Então, o lateral está aprofundando. E aí o que acontece? Né, os jogadores do Inter estão chegando muito forte ali na área, entrando na área, pisando na área. Os zagueiros adversários, volantes, tudo isso, também vão entrar na área. Para quê? Para gerar marcação ali da equipe do Inter. Mas e nessa hora, meus amigos, nem sempre essa bola vai ser cruzada para dentro da área para pegar esse número incrível de jogadores, um número muito alto de jogadores. Muitas vezes essa bola é passada para trás, para que alguém que venha de trás tenha condição, por exemplo, olha só, de arrematar para o gol ou retrabalhar essa bola fazendo um passe do outro lado do campo para o lateral que também está de boa ali. E aí, meu amigo, é muita confusão na cabeça da marcação. A zaga adversária sempre sendo perturbada por essas jogadas intensas, tal, essas variações, essas inversões de bola, esse aprofundar o campo, esse povoamento muito intenso da área. Isso tudo gera muita surpresa, muita dificuldade para a zaga adversária pensar como é que encaixa a marcação numa situação dessa. E essa pressão acontece durante grande parte do jogo. Essa pressão ali, essa tentativa de chegar sempre na área. Por isso que é um técnico muito ofensivo, embora, né, quando pode e precisa jogar sem a bola, ele também sabe jogar. Porque há muito treinamento para o jogo sem a bola. Muito treinamento. Como é que o Talleres defende? Como é que o Inter vai defender? Em geral, a forma de defender é sobretudo pelo quê? Através da pressão constante ao portador da bola da equipe adversária.
A gente percebe, por exemplo, uma marcação por perseguição no setor, não é? Por exemplo, aquela perseguição longa, você não vai ter, por exemplo, no Internacional, um zagueiro saindo para perseguir, não vai ter o Cuesta, se ele ficar no Inter. Ele não vai sair, por exemplo, perseguindo alguém até o campo de ataque, ele não vai fazer isso. Né? Ele vai ter uma perseguição por setor. Então, no setor ofensivo, ele vai perseguir. Quando o jogador, por exemplo, chegar, por exemplo, no meio de campo ali, chega, ele volta para o setor dele. Então, o que acontece? É uma marcação por perseguição dentro do setor, dentro dos setores, e não é uma marcação por perseguição livre. Então, eu diria para vocês que a gente está falando de um técnico que tem muito estudo para gerar treinamentos muito intensos e também um grande convencimento dos jogadores de como eles têm que se comportar dentro desse modelo de jogo. Né? É um técnico que também tem um bom debate com os jogadores da canteira, costuma promover sim alguns bons jogadores da canteira, mas o mais interessante é que dentro desse biocismo dele tem um traço que eu gosto muito, que é o fato de também construir muito os jogadores. Né? Acho que isso é muito importante. Qual é o problema do Medina, na minha opinião, neste momento? É o fato de que, será que vão ter paciência para o trabalho que ele vai fazer no Internacional, como não tiveram com o Ramírez? Este é um problema dele. O outro problema é que no final dessa temporada, no Campeonato Argentino, que Talleres chegou em terceiro lugar, no final, a equipe, em função também dos problemas físicos, a equipe demonstrou alguns problemas defensivos, né? Não tão absurdos assim, mas para a qualidade do jogo do Talleres, sobretudo no começo do campeonato, em que a equipe marcava muito e levava poucos gols, terminou levando ali até um número de gols muito alto. Acabou marcando muito mais e ficou em terceiro lugar no campeonato. Ou seja, levou muitos gols, mas também marcou gol demais. Ficou em terceiro, em segundo ficou o defensa, né, gente? Do Becachete de novo, Becachete, né? Vice-campeão de novo, né? Uma campanha de arranque e tal. E o primeiro foi o River. Mas o Talleres de Córdoba fez uma campanha espetacular com El Cacique Medina. E não é de hoje, né? Então, seria um técnico muito indicado para o Inter, na minha opinião, mas desde que no Internacional tenha um mínimo de entendimento de que ele precisa, sim, de certa paciência para fazer com que a coisa aconteça no Beira-Rio. É isso. Obrigado pela gentileza de ficar comigo, meus amigos e minhas amigas, deste vídeo até o final. É isso.